as palavras de Jesus, sempre presente em nossa vida, trouxe-nos paz, paz para nós. Aprendemos com serenidade, refletindo sobre todas as coisas que Jesus deixara para a humanidade. Já naqueles dias, não haviam os manuscritos, apenas as palavras que estavam guardadas dentre aqueles homens que seguiam cumprindo igual a Jesus por toda a Galileia, orando e vigiando, orando a Deus e aprendendo. Aprendemos a viver com simplicidade e serenidade diante de uma missão atribuída a nós para cuidar do grande peregrino, de uma missão árdua e difícil, pois o mesmo já renunciara todos os privilégios que até então a vida lhe concedera, tendo arrependido-se. Nada como o trabalho da caridade para aliviar o peso que carregava nos ombros, não se importando com a dor, com a fome, com as doenças, com as injúrias, calúnias, por muitas vezes o apedrejamento. Assim seguia Paulo e nós humildemente o acompanhava para fazer com que a mensagem do Cristo pudesse perpetuar nos corações, pois ninguém havia nos obrigado a deixar os outros para segui-lo em sua missão. Aprendemos com o Cristo que no reino dos céus não há os maiores ou os menores, mas aqueles que com humildade encaram a missão, dentro do compromisso que cada um tem, e assim, cada qual determinado a fazer a sua parte, observando os resultados,
século após século, tendo visto passar o poder dos imperadores, dos exércitos, os tiranos, e a mensagem levada por aqueles humildes homens, cada vez mais adeptos pelos séculos, ali encontravam respaldo nas atitudes ali exemplificadas pelo esforço em deixar a mensagem do amor, da fé aos corações. A quem mais é dado, também mais é pedido. Isso em todas as circunstâncias de cada ser vivente na terra, pois a vida há de te pedir retorno de tudo que lhe é confiado nestas vidas, para que a missão evolutiva de todos seja consagrada num só papel, o de amar, o de respeitar a vida nos seres humanos e de todos os seres viventes deste planeta. Os ensinamentos foram oferecidos aos gentios, os que mais havia de se rebelar contra o próprio Cristo. Mas também, após a mensagem ali colocada, da mesma forma fez eclodir o cristianismo no mundo. Às vezes, onde nós mais pensamos sermos rejeitados, é onde mais a mensagem seja difundida. Os nossos medos nos limitam onde vamos e o que vamos fazer. O nosso medo, a nossa insegurança, provoca-nos o tardio arrependimento, quando já não há mais o que fazer, tendo passado a oportunidade da vida. A missão, a missão. Olhar o mundo com os olhos do Cristo e nunca julgarmos os nossos semelhantes pelos nossos medos, nem pelas nossas inseguranças, mas fazê-lo com o conhecimento que o Cristo revelara a nós. Os que conhecem a verdade não temem a força dos homens, porque a força da verdade e do amor de Deus suplanta toda a galhardia que os seres humanos pensam ter com esses falsos poderes nas mãos. Assim, o Cristo
a ensinar os discípulos e apóstolos a não cultivarem inimigos, a não criarem inimigos à mensagem, pois se assim o Cristo não o fez, por que um cristão deveria fazer? Disseminar raiva, ódio, intolerância, questões raciais, políticas. Olhai com os olhos do Cristo e sua mensagem, o que ela diz fazer. Amados irmãos, temos visto muitos problemas entre os próprios irmãos da cristandade, em todos os preceitos espirituais, espiritualistas, em todas as denominações religiosas, por falta de humildade, onde o egoísmo centralizador vem criando um separativismo por causa das convicções humanas sobre a fé, e não dos exemplos ditados e vividos pelo Cristo, que mostrou o que é fé. Assim a humanidade vem caminhando, carregando fardo pesado, não apenas pelos seus karmas trazidos, mas pelos karmas criados, pela insegurança e medo do que o mundo espiritual pode trazer. Em tantas vezes ouvido falar de uma tal transição planetária, mas que não pode mudar os conceitos ignorantes dos homens, que julgam uns aos outros e os condenam veementemente por serem diferentes, fazerem diferentes, ou serem de outras ideologias. Lembrando-se que o Cristo jamais criou revolta contra o Império Romano, nem contra os tiranos que o mandaram prender. Jesus, amando, perdoando, nos ensinou o mesmo fazer. Ser cristão e não amar os seus irmãos é ser um ser primitivo, era do cristianismo, distante muito do que Jesus ensinara. Combater, criticar, por medo ou insegurança, demonstra a falta do conhecimento crístico em cada um. A verdade não vem dos homens que julgam e condenam, mas vem do Cristo, do amor, do exercício legal da fé. Da fé que não espalha o terror, não espalha o medo. A fé espalha o amor, a solidariedade,
a caridade. Os que têm fé, assim o faz. Porque assim o vivem. Suas vidas já não mais são suas, porque os que têm fé nada temem, nem a morte, nem as críticas, e nem a insolência provocada pelo egoísmo, que faz com que a crítica malévola venha prejudicar outros tantos. Quando falamos sobre caridade, caridade feita pelos irmãos, esses mesmos que durante anos prepararam suas fórmulas para que todos os encarnados pudessem vencerem os males que há décadas avisamos que viria pelo ar. E esses males já chegaram em todo o planeta. E só uns poucos assim prestaram atenção na misericórdia do amor do Cristo vivido por esses abnegados irmãos. Que tristes ficam em ver os estágios de alguns que ainda, em sua ignorância, dobram, rasgam, e nos lixos, às vezes, colocam as orientações para a sua própria saúde. O sofrimento é um dos caminhos que levam um ser humano à evolução. Sofrimento esse que pode ser evitado. Não há necessidade de alguém sofrer ou passar por situações de doenças que fazem toda uma família adoecer vibracional e emocionalmente. Os que se esforçam e assim o fazem, estão enfrentando os males invisíveis e estão conseguindo se manter. Mas também os males que vêm pelo ar não são apenas vírus e bactérias, mas há um mal muito maior que se propaga numa velocidade e entra em todos os lares e entram na mente e no coração
de todos, de crianças, jovens, adultos e anciãos. Informações erradas, distrações, manipulação das mentes, informações espalhadas pelos seres que habitam as sombras e que adentram as almas distraídas e vão afastando-as das suas missões em todo o planeta Terra. Transição. A transição está acontecendo. A transição planetária está dentro de cada um dos seres humanos encarnados e desencarnados. Aqueles que lembram-se das palavras do Cristo, oração e vigilância, não fogem ao compromisso, lutam bravamente para vencerem as doenças físicas e espirituais, mentais, emocionais. O egoísmo faz cegar. A luz do cristianismo é que nos faz enxergar. Revoltas, mágoas, lembranças tristes são das armas utilizadas pelos espíritos das sombras. Pelos espíritos das sombras. Que atuam em todo o planeta, fazendo os irmãos caírem em depressão, ficarem com medo de viver, terem medo do amanhã, terem medo de perder, mas principalmente perder bens materiais que perderão e deixarão na terra um dia. Assim, a mensagem do Cristo, vivida por todos nós, os faz lembrar da liberdade de viver, da alegria de viver, na solidariedade que a vida nos pede para ser. Enquanto vermos um amontoado de panos, cobertores, caixas, e ali um ser humano, no seu mar de solidão, e nada a fazermos, estaremos com o conhecimento e exemplo do Cristo,
falhando na missão que temos que fazer. Durante muito tempo, bem próximo daqui, na cidade do Rio de Janeiro, com humildade ali, também prescrevíamos, com todo o conhecimento de homeopatia, das plantas medicinais, a água fluidificada e a prece. Já não havia mais dinheiro. No entanto, a fé ali ensinava aos pobres irmãos que diante de uma prece a Maria, havendo sempre verdade, naqueles pobres enfermos que às vezes iam em família ter conosco. Já sem os bens, sem objetos de valores, já com dívidas em farmácias de manipulação, ali ensinávamos que a fé em Maria Santíssima lhes dariam a medicação. E assim sempre sucedera. Pois todos aqueles que não podiam, sempre os anjos de Maria ali, colocava-lhes no caminho aqueles que podiam aviar as receitas para que os irmãos pudessem se medicar. Almas generosas que ajudavam-se mutuamente. Não haviam aqueles que queriam enganar, pois os mesmos não conseguiam mentir. Diante da humildade com que o servo ali prescrevia, com a ajuda dos anjos de Maria, a medicação necessária, com a fé, e a água, sempre a água fluidificada, para medicar, para alimentar, nutrir todos eles. Nada nos preocupava, além de poder servir, e confiando sempre que Jesus, que Maria Santíssima, nada nos deixaria faltar, nem mesmo aos nossos, nem mesmo aos filhos. Pela dedicação, pela sinceridade com que o servo servia na missão. Da mesma forma em que todos os aviamentos hoje prescritos foram colocados nas águas a serem ingeridas
com respeito e amor aos dedicados irmãos anjos de Maria. Que na simplicidade depositam amor e a fé para ajudar todos os irmãos, mesmo aqueles ainda tentando vencer o seu egoísmo, o eu primeiro. Ainda assim, os anjos de Maria os acolhem amorosamente, mesmo que não entendam a finalidade desta palavra. Ao final de mais um dia. Assim, em outras vidas também, dedicado à medicina, para curar os homens de suas enfermidades, enfermidades da alma. No nosso amado Brasil, bem no início do seu descobrimento, ajudando o nosso povo a acolher os irmãos que ali vinham, acorrentados, não apenas os negros, mas também os índios, mas também os marginalizados. Não era uma questão de raça, e sim de uma visão social torpe, que até hoje vivenciamos na humanidade. Amados irmãos, o esforço dos espíritos para que cada um cure-se é incansável. Incansável. Nessas águas, aí, meus irmãos, estão todo o nosso amor, toda a nossa fé. A todos os que sem pressa aguardam pacientemente a luz de Maria tocar-lhes os corações. Ave Maria.
a todos, sempre em algum momento, Jesus os chamam à caridade. Jesus os convida à liberdade. Jesus os convidam a ser um com o Pai. Gratíssimo.